Quem vê esse paulistano caminhando pelas ruas de Tóquio, no Japão, nem imagina o tipo de profissão que ele exerce no país de seus antepassados, para onde migrou e se radicou em 1990. No Japão, eu atuo como intérprete de corte desde 1998, ou seja, 26 anos. Por mim já passaram 1.500 casos e número de réus muito mais. Intérprete judicial? Isso mesmo. Luiz Nakano traduz para o japonês depoimentos de latino-americanos que tenham cometido crimes no Japão. Ele também atua como uma ponte entre os juízes, promotores, advogados e réus, uma peça fundamental num processo que decide o futuro de uma pessoa. O intérprete de corte é a única pessoa que sabe da sentença do réu antes mesmo do juiz proferi-la em corte, pois nós temos que traduzir a sentença. E quanto mais complexa, mais extensa ela é, mais em antecedência nós necessitamos do veredito. Em passagem por São Paulo para uma série de palestras, Luiz Nakano lançou oficialmente na sede do Bunkyo o seu primeiro livro, O Colecionador de Crimes, uma noite de autógrafos que reuniu muita gente. Não era a minha intenção colecionar crimes, mas justamente o porquê da pessoa que foi com um sonho tão bonito de fazer a sua vida no Japão, com os melhores votos possíveis da família e ainda mais indo para o Japão, que era até a natal de seus ancestrais, desonrar o nome da família, cometer um crime e fazer isso. Eu sempre pensei, deve ter um motivo muito forte para isso. E aqui está escrito esses motivos, as diferenças culturais. São 11 capítulos onde o autor fala sobre o complexo sistema de justiça do Japão e os crimes que marcaram a história do país. O destaque são os casos envolvendo estrangeiros, onde Luiz foi o intérprete. O jornalista Everton Tobassi, coordenador editorial do livro, conta que não foi fácil selecionar esses casos. Foram mais ou menos 5 anos de pesquisa para compor esse livro e o Luiz contou mais de 60 casos, e desses 60 casos nós tivemos que escolher alguns, os de maior impacto, com certeza, como o caso do peruano que matou 6 pessoas e foi condenado à morte, mas depois a pena foi diminuída para prisão por tempo indeterminado. A gente também teve casos de grande repercussão no Japão, como o do gás sarin, o ataque no metrô de Tóquio, e outros casos assim que chamaram atenção. São casos verídicos, todos são casos verídicos, mas alguns casos nós tivemos que tomar um cuidado com os dados, né? Então, são pessoas que já cumpriram pena, então, para não ter esse problema, para que essas pessoas possam viver a vida delas, elas já pagaram na justiça o que elas deviam, então a gente optou por romantizar algumas partes. Teve até uma história inusitada. O proprietário de um pet cometeu um crime e o bicho de estimação ficou sozinho. Eu me lembro até hoje muito bem. A pessoa, ela não conseguia nem falar sobre o caso, nem dar explicações, porque estava muito preocupada com o cão. E era verão, estava terrível. O advogado disse, tá bom, então eu vou lá, dar ração e dar água. E realmente o cachorro estava muito agressivo. O problema é que o bichinho não entendia japonês. Então, lá foi Luiz Nakano traduzir. E ao dizer para ele o nome dele e calma, incrível, ficou calmo. Por isso, pessoal, se for cometer, se pensa em cometer algum tipo de delito, se tem um pet, um bichinho de estimação em casa, não cometa o crime, porque olha, o bichinho sofre muito. Eu fui tradutor do cãozinho para o advogado para dar ração para o animalzinho. O Japão é conhecido no mundo inteiro pelo baixo índice de violência.
De acordo com o Índice Global da Paz, ocupa a 9ª colocação no ranking de países mais seguros do planeta. Mesmo assim, ocorreram mais de 600 mil crimes em 2022, segundo o relatório do Ministério da Justiça. Apenas 1,4% desses casos tiveram envolvimento de estrangeiros. A grande parte dos crimes cometidos por japoneses se trata de furto e também ainda de lesão física. Pequenos furtos em lojas e também ainda o furto de bicicleta também. Há também ainda muitas pessoas que dizem que os japoneses cometem crimes no inverno, porque é muito frio e a pessoa que tem necessidades, ela comete um pequeno crime de propósito para passar o inverno dentro da carceragem. Ele vai ter assistência médica e tudo mais também, não é mesmo? Sobre os estrangeiros, eu vou militar os brasileiros, que eu estou mais a par, serem referentes a drogas. Retoma um pouco da história, em 1990 o governo japonês ele fez uma pequena mudança na lei de imigração que permitiu, a partir de então, que descendentes de 2ª e 3ª geração ganhassem um visto especial, e esse visto dá o direito a essas pessoas a trabalhar. Então a gente teve um boom de brasileiros a partir de 1990, e o aumento desse número de brasileiros também refletiu no número de crimes cometidos, infelizmente, pela nossa comunidade. Principalmente nos anos 90 até meados dos anos 2000, tivemos muitos crimes cometidos por jovens, principalmente. A gente teve aí uma evolução de casos, até que as coisas foram se assentando. Hoje um pouco mais controlado. Os casos também mudaram, os tipos de crime, né, também mudou com o tempo. Se antes nós tínhamos muitos casos de furtos de veículos ou de equipamentos automotivos, hoje nós temos, por exemplo, um maior número de casos de tráfico de drogas. Então são mulas, até porque o Japão recentemente suspendeu o visto de curta duração para quem vem fazer turismo. Então assim, a gente começou a ter a entrada de muitos casos de mulas vindos do Brasil, trazendo drogas ou dentro do corpo ou na mala, escondido, enfim. Infelizmente, os brasileiros estão no top 5 de crimes cometidos no Japão. Vietnamitas. O segundo é chineses. E os chineses sempre estiveram em primeiro, né? Porque a população da China no Japão é tremenda, né? Logo depois vem também a nacionalidade filipina. Não me lembro muito bem do quarto, mas infelizmente nós brasileiros estamos em 5ª posição, pelo menos no censo de 2023, comentando sobre 2022. O Brasil está em 5º. Nakano se incomoda demais quando tem que traduzir um tipo específico de sentença. Eu nem consigo falar essa palavra, mas a pena capital. Quando a pessoa ela é executada. Há várias diretrizes que devem ser cumpridas e deve se encaixar o réu a essas diretrizes por um juiz no Japão dar a sentença de morte à pessoa. E num caso como esse, não é um juiz só, são 3 juízes de bancada e mais 6 juízes leigos, ou seja, escolhidos da sociedade, que decidem a pena de morte. Eu acho algo que deveria ser abolido. Entretanto, no emprego, no meu trabalho, eu tenho que ser fiel àquilo que estou fazendo. Eu tive a experiência de ter que traduzir 3 demandas do Ministério Público de pena de morte no Japão. E a pessoa, ela, depois de receber a pena de morte, ela fica esperando no centro de detenção até a data de execução. E essa execução é feita apenas quando uma autoridade máxima da justiça autoriza a execução. Há muitas pessoas que vieram a falecer de velhice esperando serem executados. A pessoa é notificada apenas na data em que será executada de manhã. Há todo um ritual feito por enforcamento. A pena de morte ganhou um destaque muito grande nesse livro, porque é um assunto que chama atenção em qualquer parte do mundo. O Japão
está sempre aí na mídia internacional quando há casos de pessoas no corredor da morte que são enforcadas. Aqui a morte é por enforcamento. Eu acho que é interessante de se falar sobre isso, porque o Japão ele pune com rigor quem comete crimes, principalmente crimes hediondos. Existe aí uma série de diretrizes para se condenar à morte, claro, mas isso mostra um pouco da cultura do Japão, até porque a população local ela apoia a pena de morte. Então existe um apoio muito grande local. E eu acho que o livro também, mostrando esse lado rigoroso do Japão, o livro acaba servindo de alerta para quem vem ao Japão que não cometa crimes, né? Porque o país, com certeza, as autoridades vão agir com rigor. Quem estiver interessado em saber mais sobre o Colecionador de Crimes, procure o site da editora.